Olá pessoal, tudo bem? Hoje fazendo mais um vídeo sobre temas importantes para fins de concurso público do exame da OAB. Hoje eu resolvi retornar para o campo teórico e falar sobre um tema importantíssimo de direito penal, que diz respeito à teoria do crime. Eu acho importante ressaltar que toda essa teoria que eu vou explicar agora para vocês, eu tomei por base a obra de Juarez Cirino dos Santos. Ele tem um livro chamado Teoria do Fato Punível, que é relevantíssimo e interessante vocês dar uma olhada se vocês quiserem aprender um pouquinho mais a fundo sobre essa teoria. Claro que eu vou dar conceitos básicos e mais sintético para vocês poderem entender um pouco sobre a teoria do crime. Como essa teoria é um pouco complexa, eu resolvi cindir esse tema em 3 ou 4 blocos de vídeos para ficar mais prático para vocês assistir e entender essa teoria de uma forma mais fácil. Então, agora adentrando na teoria do crime, para Juarez Cirino dos Santos, o que é crime? Crime é a ação típica, antijurídica e culpável. Como qualquer outro autor expõe essa teoria, esse conceito é um conceito básico, né, de direito penal. Porém, Juarez Cirino dos Santos ele dá uma enriquecida nesse tema quando ele diz que a crime ou fato punível para ele seria o injusto mais o conceito de culpabilidade. Ou seja, o que seria para ele injusto, tipo de injusto, seria a ação típica e antijurídica. Esse conceito de injusto seria ação típica e antijurídica, que, segundo ele, existem duas sistemáticas de conceituação de crime, que é a teoria bipartite e a teoria tripartite. Segundo ele, nós hoje, atualmente no Brasil, seguimos a teoria tripartite, que eu vou explicar posteriormente para vocês. A teoria mais antiga, que é a teoria bipartite, ela conceitua crime como ação típica, antijurídica e culpável, só que unindo o conceito de ação típica e antijurídica num conceito só, que é o conceito de tipo de injusto. Então, para a teoria bipartite, crime seria, fato punível seria o tipo de injusto mais a culpabilidade. E na teoria tripartite seria a ação típica, antijurídica e culpável, como tendo o conceito de antijuridicidade e de tipicidade como conceitos autônomos dentro dessa conceituação de crime, de fato punível. Qual que é a distinção dessa teoria? Que vislumbra esses conceitos de antijuridicidade e de tipicidade em um conceito só. Segundo essa teoria bipartite, então, o exegeta do direito iria colocar as causas de justificação do crime como um elemento negativo dentro desse tipo de injusto. Então, não existiria dentro desse conceito o conceito de crime, porque essas causas de justificação iriam atuar de uma forma negativa, retirando a antijuridicidade da realização da prática do crime. Muito embora exista quem defenda essa teoria bipartite, hoje a teoria majoritária no nosso Brasil é da teoria tripartite de crime, ou seja, vislumbrando dentro daquele conceito analítico de crime como ação típica, antijurídica e culpável, como vislumbrando o tipo de injusto com conceitos autônomos de tipicidade e de antijuridicidade. Agora que nós já sabemos o conceito analítico de crime, eu resolvi explicar cada elemento desse conceito jurídico, ou seja, em primeiros termos, explicar o que é ação, depois o que é tipicidade, depois o que é antijuridicidade e depois
depois o que é culpabilidade, para ficar um conceito mais completo na cabeça e mais esquematizado na cabeça de vocês, para vocês, na hora da prova, lembrar como se fosse um esquema mental dessa teoria de crime, ou de fato punível, segundo o conceito de Juarez Cirino dos Santos. Outro termo que eu acho de suma importância ressaltar é que na cabeça de vocês criem um esquema mental de que para a realização da prática de um ilícito penal, ou seja, para a realização de um crime, o sujeito ativo desse crime, ele é como subida de degraus de uma escada, ou seja, ele vai realizar uma ação, essa ação é o primeiro degrau. Outro degrau é a tipicidade, ou seja, uma ação típica, sobe outro degrau. Depois, uma ação ilícita ou antijurídica, sobe o terceiro degrau. E o quarto degrau vai ser o degrau da culpabilidade, que aí vai estar dentro desse esquema de degraus de uma escada, vai se consubstanciar o conceito completo e analítico de crime, ou de fato punível. Então, dentro dessa perspectiva de degrau de escada, o primeiro degrau vai ser a ação. E o que é o conceito da ação dentro desse conceito de teoria do crime? Ação, nós temos duas teorias que definem a ação criminosa, que é a ação causal, ou a teoria causalista de ação, e a ação final, ou a teoria finalista de ação. Qual que nós adotamos hoje no Brasil? A teoria finalista de ação e a teoria finalista de crime, dentro desse conceito analítico de crime que eu já dispus anteriormente. Porém, qual é o conceito antigo, clássico de ação causal? É a realização de um acontecimento ou de uma exposição dentro do mundo exterior, de um acontecimento no mundo exterior, por uma conduta voluntária do sujeito. Ou seja, tão somente pela vontade do sujeito ele vai realizar um acontecimento dentro do mundo exterior, e isso, para a teoria causal, seria, ou causalista, seria o conceito de ação criminosa. Já dentro de uma perspectiva finalista, da teoria finalista, a ação, ela não é só a causalidade dentro do mundo exterior, ela é muito mais que isso. Por isso que existem doutrinadores que dizem que o finalismo, a ação final, é evidente e a ação causal é cega. Por quê? Porque, segundo a teoria finalista de ação, o sujeito ativo do crime, ele vai realizar a ação final, a ação criminosa, com uma proposição final. Ele vai ter uma finalidade, uma subjetividade dentro dessa ação criminosa. E dentro dessa perspectiva, existem 3 elementos consectários da teoria da ação criminosa, dentro dessa teoria final. Ou seja, que o sujeito, ele vai ter uma proposição de um fim, ele vai, segundo, ele vai selecionar os meios de ação para a realização daquele fim, e terceiro e último, ele vai representar os efeitos colaterais daquela ação final dele. Então, dentro dessa perspectiva, a ação final, ela vai ser evidente em função de que o sujeito, ele vai já representar, ele já vai estar consciente de todos os efeitos que aquela ação dele irá causar no mundo exterior. Então, por isso, esse conceito finalista de ação, como uma proposição de um fim pelo sujeito que irá realizar esta ação. Existem também
funções da teoria da ação. E quais são essas funções? A primeira delas é a função teórica, ou seja, é a união de conceitos de ação, como uma ação ou omissão dolosa ou culposa do sujeito ativo do crime. Já a teoria, a função metodológica, ela tem uma função de unificação dos conceitos valorativos de crime, ou seja, a ação, como eu já disse anteriormente, ela é uma ação típica, antijurídica e culpável. Então, dentro dessa perspectiva de função da ação, a ação ela irá possuir a valoração dos elementos de crime. Ela vai ser uma ação típica, antijurídica e culpável. Então, esses três elementos do conceito de crime irão qualificar ou valorar esse conceito de ação. Então, dentro dessa perspectiva, essa função metodológica é essa de conceituar e valorar e qualificar o conceito de ação. Já a função prática é de dizer, de dar uma objetividade à subjetividade humana, ou seja, de dizer o que é e o que não é ação criminosa. Então, dentro dessa perspectiva, nós podemos dizer que ações de animais ferozes, ataques de animais ferozes não são ação criminosa, não é ação, porque não é uma ação humana. Já também acontecimentos da natureza, como furacões, tempestades, alagamentos, todos esses elementos não são ação humana, porque não detêm a vontade, a finalidade humana dentro daquele conceito final de ação. A terceira é ações de pessoa jurídica. Aqui existe uma contrariedade, uma discussão doutrinária. Uns dizem que a pessoa jurídica pode realizar ação e outros dizem que não, dentro daquela dualidade de a ação da pessoa jurídica e a ação humana do sócio integrante daquela pessoa jurídica. Mas aqui, só para fazer essa distinção conceitual e doutrinária. Uma quarta hipótese de não ação seria movimentos reflexos, ou seja, a pessoa ela vai realizar uma ação imbuída de um movimento reflexo não voluntário dela. Então, como não teve vontade, não seria uma ação para essa doutrina, para essa teoria. Outro conceito que não é ação seria movimentos humanos, do corpo humano como massa mecânica, ou seja, aqui eu vou dar um exemplo esdrúxulo, um movimento de uma pessoa morta, que uma outra pessoa vai utilizar a mão de uma pessoa falecida. Então, esse movimento dessa pessoa falecida não seria ação, mas sim a ação dessa pessoa que se utilizou da mão da pessoa falecida. É um exemplo esdrúxulo, eu sei, mas um exemplo que eu criei agora para vocês entenderem. E o que seria ação? Então, eu disse o que não é ação e o que seria ação. Uma outra coisa seria também o pensamento. Pensamentos que não são expostos ao exterior, que não são concretizados, não podem ser ditos como ação. Então, pensamentos não é ação, só é ação se ela for concretizada no mundo exterior. E o que seria ação dentro dessa perspectiva? Movimentos de curto-circuito ou automatizados. Então, existem muitas pessoas que fazem coisas de forma automática, então, mesmo sem pensar. A ação de caminhar é uma ação automática, a ação de levar o alimento à boca na hora de alimentação é uma ação automatizada, a pessoa não precisa pensar para fazer um movimento desse. Então, é um exemplo de
ações automatizadas que são consideradas, segundo a doutrina, são consideradas ação. Também atos movimentados por intenção de afeto de uma pessoa, emoções. O próprio artigo 28 do nosso Código Penal diz que ações de emoções pode ser considerada ação dentro de uma perspectiva do nosso direito penal brasileiro. E também ações sob hipnose. Existe parte da doutrina que diz que é ação e outra parte da doutrina diz que não é ação. Então aqui eu termino o primeiro bloco dessa explicação da teoria do crime, quando eu terminei agora o conceito do que é ação e do que não é ação dentro da teoria do crime. Até mais, pessoal!